Olá pessoal, tudo bem? Continuando com a resolução de exame de matemática IFEP 2015, 10ª classe, mais um ano. Já temos a primeira parte resolvida aqui no canal, que foi da questão número 1 até a questão número 20. E essa é a nossa segunda parte, iremos começar da questão número 21 até a questão número 40, tudo bem? Para não perder os vídeos novos aqui no canal, inscreva-se aqui no canal. Estando inscrito nesse canal, terá acompanhado uma sequência aí correta aí dessas aulas que facilitará na sua aprendizagem. Eu sou Julinho Momad e você está no Mais Aprendizagem. Acompanhe. Continuando com a resolução de exame do IFEP 2015. Na questão número 21 temos aí então, entre parênteses, menos 2x mais 3e elevado aqui a 2. Nesse caso, a forma mais segura de fazer essa questão é fazendo o seguinte. Veja que isso aqui está elevado ao quadrado. Implica que isso aqui é a mesma coisa, então 2 elevado como menos 2x mais 3e multiplicado mais por menos 2x mais 3e, tudo bem? Nesse caso, você terá que fazer então aqui distributiva, ou seja, multiplica isto com isto e terá que multiplicar mais isto com isto. E em seguida vais multiplicar também esse 3e com isto e por fim multiplica então 3e com 3e. Vamos começar. Menos 3x vezes menos 3x, teremos aqui então esse menos com esse menos fica então positivo, ou seja, ficaremos aqui com 4x elevado ao quadrado. Menos 2x então vezes 3e, ficaremos aqui então com menos 6x vezes e, tudo bem? Esse menos 2x já multiplicamos com tudo que está este outro lado, então temos que multiplicar esse 3e com tudo que está este lado também. Temos aqui então mais 3e vezes menos 2x, teremos aqui então menos 6x vezes e, tudo bem? Nesse caso temos mais aqui então 3e vezes 3e. Isso aqui teremos aqui então mais 3, ou seja, mais 9e ao quadrado. Veja que já temos aqui então xe e aqui temos xe. Aqui temos então menos 6, aqui menos 6. Ou seja, terei que fazer aqui então 4x elevado ao quadrado menos 12xe mais 9e elevado ao quadrado. É assim como você poderá resolver esta questão. A nossa alternativa correta para esse número é a alternativa aqui C. Temos aqui então 4x ao quadrado menos 12xe mais 9e elevado ao quadrado. Ou seja, a nossa alternativa C é que é a nossa alternativa correta. Passando aqui para a questão número 22, rapidamente teremos aqui então, qual o valor da expressão algébrica? Temos essa expressão algébrica. Essa expressão é mais ou menos assim. Temos aqui então menos 4 que divide aqui por 3, a elevado aqui a cubo, ou seja, vezes a elevado ao cubo vezes b, tudo bem? Se a sendo igual aqui a menos 1 e o b sendo igual aqui a 1, o que você terá que fazer, tens que levar o parâmetro a substituir nessa expressão algébrica e leva esse parâmetro p e substituir nessa expressão algébrica. Temos aqui então menos 4 que divide aqui por 3 vezes o a é menos 1, tudo isso aqui leva então ao cubo, vezes o b aqui é 1, tudo bem? Temos aqui então menos 4 que divide aqui por 3 vezes, veja que o menos 1 elevado aqui ao cubo é a mesma coisa, então menos 1 vezes também menos 1. Nesse caso aqui resulta então menos 1. Teremos aqui então vezes, entre parênteses aqui menos 1. Menos 1 vezes essa parte aqui menos 1 não altera nada. Então ficaremos simplesmente com essa expressão. Veja que temos aqui então menos, aqui menos. Isso aqui resulta aqui em mais. Teremos aqui então mais. Esse aqui então 4 que divide por 3 vezes. Aqui temos simplesmente 1. Teremos aqui então 4 sobre 3. Ou seja, isto com isto resulta em mais. E 4 que divide por 3 vezes então 1. Teremos aqui então 4 que divide aqui então por 3. Essa alternativa nós podemos localizar na alternativa D. Temos aqui 4 que divide aqui por 3, que é a nossa alternativa correta. Rapidamente passando então para a questão número aqui 23. Temos por seguinte, dados os polinômios A, ou seja, o polinômio aqui A é dado então por menos 4 vezes A vezes B. E o polinômio B é dado aqui então por 2,2 vezes AB. Tudo bem? E o polinômio C, teremos aqui então menos A vezes B. Isso implica que quer aqui a soma, ou seja, a diferença entre A e menos B, nós podemos montar essa equação mais ou menos aqui. A diferença. Calma. Temos mais ou menos, quer aqui a diferença o quê? Entre menos, não podemos esperar senão fazer aqui então salada aqui de cenoura. Podemos dividir, ou seja, temos aqui menos, podes colocar mais ou menos aqui, menos 4, tudo bem? Menos 4AB, disse que menos, a diferença entre o quê? A diferença aqui entre A menos B,
o A é isto aqui, menos B, o menos, então como aqui o B é positivo, teremos aqui então menos 2,2 AB. Podemos ter rapidamente aqui o que mais? Isso aqui é mais C. O C, como é isto tudo, isso aqui não podemos ensinar a fazer aqui então uma mistura, ou seja, uma salada aqui de cenoura. Aqui o B podemos confirmar, o B aqui então é menos AC. Então podemos colocar aqui, ficará mais, entre parênteses, menos AB, tudo bem? Nesse caso terá que fazer para o seguinte, basta multiplicar isto com isto, teremos aqui, começa por aqui, menos 4 vezes AB, menos 2,2, temos aqui então AB, mais, ou seja, isto com isto fica menos, teremos aqui então menos AB. Ou seja, temos aqui então a parte então, de lateral aqui, a parte lateral é igual, nós podemos isolar essa parte lateral assim, B, então basta fazer então a operação entre essa parte de coeficiente aqui e aqui. Aqui veja que temos 1, ou seja, terá que fazer então menos 4, menos 2,2, menos 1. Nesse caso, então, aqui rapidamente teremos menos 4 e menos 1, isso fica então menos 5, então menos 5 menos 2,2, teremos aqui então menos 7,2 vezes AB. Mas a alternativa assim, não localizamos em nenhuma das opções, tudo bem? Ou seja, temos aqui então menos 7,2 AB. Essa opção nós não temos nas nossas alternativas, mas o único número então semelhante, ou seja, que assemelha, apesar que esse número aqui não tem o coeficiente então AB, por mim poderia escolher aqui a alternativa A. Podemos passar, a lógica é essa aqui, então podemos passar aqui rapidamente para a questão número 24. Tudo bem? Temos aqui a questão número 24, mas um momento. Se está gostando dessa aula, então inscreva-se aqui no canal e deixa aquele teu like e também leve esse link e compartilhe então nas redes sociais, ou seja, no WhatsApp, para lá, vai nesses teus grupos favoritos, então compartilha lá mesmo. Estarei também aqui te agradecendo, tudo bem? Temos aqui então qual é, ou seja, qual das seguintes equações tem a mesma solução que isso daqui? Aqui é muito simples, meu amigo. Aqui você está no canal certo. Temos aqui então 3x ao quadrado. Isso aqui é igual então a 12. O que fizeram? Baixar então, como é que está multiplicado com esse 3? Passa isso então para lá. Como é que está multiplicado? Então irá aqui então dividindo. Teremos aqui então x ao quadrado será igual aqui a 12, que divide aqui por 3. Ou seja, essa opção nós podemos encontrar aqui na alternativa D. Sem mais demora, se está gostando, compartilhe esse conteúdo aí com os amigos. E aqui você vai aprender a matemática. Temos aqui a questão número 25. Qual deve ser o valor de m que a expressão f de x, podemos escrever aqui f de x, tudo bem? Sendo igual aqui o quê? 2 mais aqui m, tudo bem? Entre parênteses aqui x ao quadrado mais 3x. Defina uma função do segundo grau. Para que uma função aqui, ou seja, para que isso aqui, esse parâmetro aqui define uma função do segundo grau, ou seja, essa parte aqui deve ser diferente é de zero. Porque se nós termos aqui então zero, esse coeficiente aqui x ao quadrado vai morrer. Tá? Se essa parte aqui x ao quadrado vai morrer, aí então não teremos uma função quadrática. Visto que uma função quadrática é formada por essa forma que f de x sendo igual a ax ao quadrado mais bx mais b. É assim então, se nós termos aqui então o valor de a sendo igual aqui a zero, temos aqui 0 vezes x ao quadrado mais bx mais c, aqui teremos tudo valendo zero, ou seja, teremos então bx mais c, quase uma função aqui então linear, tudo bem? Nesse caso então, não podemos admitir, ou seja, não podemos aceitar com que isso aqui seja igual a zero. Temos que fazer o que? 2 mais m diferente aqui de 0. Ou seja, o a aqui deve ser diferente de 0. Tudo bem? Nesse caso, teremos que passar isso para outro membro. Teremos aqui então m sendo igual, ou seja, não sendo igual, é diferente aqui de menos 2. Visto que esse 2 é positivo, passamos para outro membro, então ficou aqui negativo. Sem mais demora, a nossa alternativa correta aqui é D. Aqui no canal já temos vários exames da 10ª classe resolvidos. E em todo exame temos equações paramétricas. E eu recomendo para assistir todos eles para ter mais experiência. Tudo bem? Acompanha. Preste aqui bem atenção, questão número 26 é uma questão aqui de estatística. Vamos fazer junto? Vamos. Temos aqui então, qual é a moda dos dados? A moda é o número mais repetido. Aqui não é fácil, ou seja, não é difícil de identificar. Mas preste bem atenção aqui.
Nós podemos fazer assim. Você pode organizar esse dado de uma forma que é decrescente ou pode agrupar. Nesse caso, vou optar aqui por agrupamento. Ou seja, o zero que repetir uma vez, podemos colocar o zero aqui uma vez. O 1 aqui repetiram quantas vezes? Uma, duas vezes. Teremos aqui então 1, ou seja, repetiram aqui duas vezes. Temos aqui então 2 repetido quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Nesse caso, então, o 3 repetirá quantas vezes? Temos aqui, então, o 3, 3, 3. Ou seja, 1, 2, 3. Temos aqui, então, 1, 2, 3. Ou seja, 3 repetirá aqui 3 vezes. Podemos verificar, então, o 4 rapidamente. Temos 1, 2. Ou seja, o 4 aqui, então, 2 vezes. 4, 4. E o 5 por último, por último mesmo, temos uma vez. Ou seja, o 5 repetirá uma vez. Se quiser, podes confirmar os dados. Temos aqui 1, 2, 3. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 14 dados. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É isso, então. Então, 1 aqui repetirá quantos aqui? Duas vezes. O 0 aqui repetirá, então, uma vez. E o 2 aqui repetiram uma vez não. O que é isso, Júlio? 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Temos aqui então 3 repetiram aqui está 3 vezes. Aqui temos o 4 repetiram aqui está 2 vezes. E por fim o 5 aqui repetiram então uma vez. Nesse caso, a nossa moda então, é o número mais repetido. Então veja, verifica nesse caso qual é o número que é mais repetido. Ou seja, o número mais repetido aqui será que o 2, porque o 2 repetir aqui então 5 vezes, tudo bem? O 2 repetir aqui 5 vezes. Isso aqui será a nossa FI, frequência então aqui absoluta. Então a moda nós sempre verificamos então na frequência absoluta, se for dados então agrupados. Então se for dados simples assim, para então contar qual é o número então mais repetido. Nesse caso, como é o 2, moda, moda que é igual a 2, nesse caso a nossa alternativa correta aqui será B. Sendo igual a 2. Podemos passar para a questão número 27. Qual é a medida de área de um triângulo retângulo cuja a hipotenusa e um dos seus catetos mede 20 metros e 12 metros respectivamente? Nesse caso, eu posso trocar essa folha. Aqui está escrito. Podemos trocar essas folhas aqui rapidamente. Para você ver que assunto aqui, um assunto aqui tão bem simples. Trocando de folha rapidamente, temos então aqui. Quer aqui a área de um triângulo retângulo. Desenha esse tal de triângulo retângulo mais ou menos assim. Um assunto aqui bem tranquilo, meu amigo. Bem tranquilo. Temos mais ou menos um triângulo retângulo. Aqui é ângulo então reto, tudo bem? Esse ângulo reto, o oposto dele é hipotenusa. Ele diz assim, hipotenusa e um dos seus catetos mede aqui. Temos aqui hipotenusa e um dos seus catetos. Ou seja, hipotenusa que mede então 20 que é metros, um dos seus catetos aqui, qualquer metro, então 12 metros. Nesse caso, teremos então por seguinte, hipotenusa que mede então 20 e um dos seus catetos, o cateto é esse daqui. Ou seja, um dos seus catetos, posso dizer que aqui mede então 12 metros, tudo bem? Nesse caso, o que é que nós podemos? Eu escolhi isso aí como sendo 12 metros. Eu posso calcular essa medida aqui. Mas, Julie, aqui que é a área? Sim, já percebi. É a área mesmo. A área de um triângulo aqui retângulo é dado dessa forma aqui. A área é igual a B vezes a altura que divide aqui por 2. Mas nesse caso, esse lado aqui que é a nossa altura. Essa parte daqui é a nossa então altura. Aqui vamos ter que fazer então a base. Ou seja, a altura de um triângulo é mais ou menos de ponta para ponta, mas nesse caso, como esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, a altura então coincide com esse lado daqui, tudo bem? Então, se nós consideramos que essa aqui é a nossa base, a altura nós podemos traçar aqui formando então um ângulo de 90 graus. Sempre assim, a altura forma um ângulo de 90 graus. Se aqui então é a nossa altura H mesmo, se é a nossa altura H, eu posso dizer como? Só para encontrar essa altura H para substituir aqui, para aqui é também a base é essa parte daqui. Ou seja, a altura sempre então forma um ângulo de 90 graus perpendicular à base. A base esta aqui são 12 metros. Nesse caso, como temos a base sendo igual a 12 metros, o que eu quero aqui é a altura. E a altura então é essa parte aqui dos seus catetos. Usando aqui o teorema de Pitágoras, temos então a altura ao quadrado será igual a um dos catetos ao quadrado mais outros catetos aqui ao quadrado, ou seja, a soma dos seus catetos. Aqui temos então 20, podemos substituir aqui então 20 ao quadrado, sendo igual a um dos catetos aqui mede quanto? 12
Eu quero esse outro cateto daqui, que coincide aqui com a nossa altura. Mas outro cateto eu posso chamar aqui de altura para ficar bem bonito ao quadrado. Nesse caso aqui, H sim, tudo bem? Então faça para o seguinte, aqui ao quadrado. 20 ao quadrado é uma coisa, 20 vezes 20 é igual a 400 aqui rapidamente. Isso aqui será igual a quanto? O 12 ao quadrado é uma coisa, 144. Mais a altura aqui ao quadrado. Podemos passar isso aqui para esse outro membro aqui. Ficaremos aqui então com 400 menos 144, 100 igual aqui a altura ao quadrado. Ou seja, teremos aqui então, a altura ao quadrado é igual a 400 menos 144, eu posso fazer essa continha aqui, então 400 menos 144, isso aqui teremos 4 menos, isso aqui não dá, como isso aqui é menor que esse, aqui aumentamos um imaginário, temos aqui então 10 menos 4, isso aqui fica 6, se você não sabe fazer essas continhas aqui, temos aula aqui no canal, passa para lá, então verifica e vais aprender tudinho isso aqui. Como aumentamos o imaginário, aqui então fica 5. Aqui então fica 5. Ou seja, 0 então menos 5 não dá, colocamos também outro 1. Então 10 menos esse 5 ficamos então com 5. Como colocamos a 1, automaticamente aqui ficamos com quanto? 2. Temos aqui então 4 menos 2 e isso aqui fica 2. Ou seja, 256. Muito bem. Temos aqui então 256. Podemos passar esse 2 para lá, então, irá então em forma de raiz cúbica. Raiz cúbica não, raiz quadrada, como é 2. Se fosse 3, irá em forma de raiz cúbica. Nesse caso, teremos aqui então a altura será igual a raiz quadrada de 256. Mas perceba muito bem, se você está acompanhando as aulas aqui no canal, vai saber que o 2 elevado a 8 é igual a 256. Tudo bem? Então, se você não está acompanhando, é porque não está escrito. Então, inscreva-se. Então, temos aqui então a altura será igual a raiz do que 2 elevado aqui a 2. Veja que raiz quadrada aqui temos então um 2. Se você ainda dividir esse 2 que está aqui por 2 e dividir também aqui por 2, você divide o radicando, né? A potência do radicando por um número, também pode dividir índice do mesmo radical pelo mesmo número, não vai alterar nada. Isso aqui teremos então a altura sendo igual. 2 que divide, ou seja, 8 que divide por 2, teremos aqui então 2a elevado aqui a 4. Aqui isso 2 que divide por 2, aqui não ficamos com nenhuma raiz, ou seja, já morreu aquela raiz. Teremos aqui então a altura sendo igual aqui a 16. Nesse caso já temos então a nossa altura, que coincide a este lado é igual aqui então a 16. Com isso, você pode calcular então a área desse triângulo retângulo. A área temos aqui, vamos tentar passar novamente para aqui, temos então a área, tudo bem, a área aqui, podemos passar aqui, a área será igual a altura vezes base, que divide aqui então por 2, ou seja, a área será igual, a altura já vimos que é 16, vezes a base, então, a base é o que? A base entre os catetos é o qual é que é 12, vezes 12, que divide aqui então por 2. Opa, nesse caso, o que nós podemos fazer, Julie? Calma. Veja que nessa seguinte questão, ou seja, nessa nossa seguinte expressão, temos aqui então, o que? Temos aqui o 2, esse 12, eu posso escrever como sendo 6 vezes 2, tudo bem? Teremos aqui então a altura é igual a 16 vezes, aqui posso escrever então 6 vezes 2, tudo bem? Que divide aqui então por 2. 6 vezes 2 é igual a 12, ou seja, eu apenas só ter composto esse número. Escrever aqui em forma de fatores. Podemos simplificar isto com isso, ficaremos 16 vezes 6. Com isso não é fácil de calcular, temos aqui 16 vezes quanto? Vezes 6, isso aqui será igual a quanto? 6 vezes 6, isso aqui é igual então a quanto, meu amigo? 36. 6, aqui vai 3. 6 vezes 1 é igual então a 6, e 6 mais esse 3 rapidamente será igual aqui a 90, ou seja, 90, isto aqui está, qual é a medida que tem? Está em metro, meu amigo. Podemos verificar aqui, 96, podemos colocar aqui, tá? 96 metros ao quadrado. Aí nossa medida aqui está em metros. Então a nossa alternativa correta aqui é B, ou seja, 96 metros ao quadrado, é que é a área desse tal triângulo. Podemos ver assim, qual é a medida do lado de um retângulo cuja área é 12 centímetros ao quadrado. Vamos repetir novamente. Qual é a medida do lado de um retângulo cuja área é 12 metros ao quadrado? Nesse caso, nós podemos virar essa nossa folha. Estamos a fazer aqui em direto para ver que aqui tudo aqui nós podemos acontecer. Isso aqui não está em direto, mas tudo vamos fazer aqui, você vende. Temos aqui então, número 28. Qual é a medida, que vou ter que repetir, ou um desfoque. Temos aqui, qual é a medida do lado de um triângulo, ou seja, de um retângulo. Não é triângulo, meu amigo, é retângulo. Um retângulo fica mais ou menos assim.
isso aqui é que é o formato de um retângulo. Desenhar uma forma aqui bonita, isso aqui fica bonito. Temos aqui então, a área é 12 centímetros ao quadrado. E um dos lados, muita informação muito importante, lado será igual a 4 centímetros. Nesse caso, a área aqui, temos aqui então lado, aqui largura. Ou seja, a área de um retângulo é igual a lado vezes, isso aqui é o quê? Lado vezes comprimento, meu Deus, vezes comprimento. Teremos aqui então a área desse retângulo, como o comprimento aqui, quando o comprimento é 4, podemos colocar até 4 vezes C. Mas a área aqui é 12, ou seja, a área é igual a 12 centímetros ao quadrado. Nós podemos colocar aqui então 12, sendo igual a essa parte de área, vamos colocar 12, 4 vezes C. Passa isso para lá, está dividindo. Teremos aqui então C, sendo igual a 12, que divide aqui por 4. Ou seja, o comprimento teremos aqui sendo igual a 3. O comprimento é igual a 3, que é centímetros. Então, a nossa alternativa correta aqui, sem demorar, temos aqui então 3. É para a cabeça, gente, mas é 3. 3 centímetros é que é o nosso comprimento. Temos aqui a equação. Essa equação é muito simples, meu amigo, muito simples. A equação é isso aqui, é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Nesse caso, temos então por seguinte, ax ao quadrado mais bx mais c de 60 igual a zero. Quais são os valores de a, b, c? Opa! Está vendo? Uma equação quadrática só para identificar o valor de A, B, C. Muito bonito. Temos o quê? Só uma coisa. Organiza essa equação com uma ordem aqui, dessa ordem aqui para não te baralhar. Temos aqui então menos 1 sobre 2 vezes x ao quadrado. Isso ficará aqui. Menos 1 sobre 2 x ao quadrado. B é essa parte aqui menos x. Temos aqui então menos x. Temos aqui então esse 1 é positivo, ou ficaremos com mais 1. Então nesse caso o valor de A, esse que fica aqui, então, que acompanha x ao quadrado, que é ao quadrado. Teremos aqui então o A é igual a menos 1 sobre 2. O valor de B é essa parte que acompanha esse x simplesmente, que não é elevado ao quadrado. Temos aqui então o valor de B será igual aqui a menos 1. E o valor de C, essa parte aqui que chamada de termo independente. Teremos aqui então o C sendo igual aqui a, okay? A 1. Nesse caso, nós podemos localizar a nossa alternativa correta. Ou seja, o A é menos 1 sobre 2, o B menos 1 e o C 1. Temos aqui então o A menos 1 sobre 2, o B menos 1 e o C sendo igual a 1. É isso mesmo. A nossa alternativa correta aqui é B. Podemos passar para a questão número aqui 20, ou seja, 29 não, 30. Estamos chegando aqui ao final. Opa, estamos caminhando para lá. Desse jeito você caminha sempre para frente. Tudo bem? Acompanhe. Questão número 30 temos, ou seja, qual dos números seguintes representa o número natural? Nesse caso, deixa-me lá te dar aqui uma dica infalível que você vai usar então para todo o seu percurso. É assim, de 1, ou seja, de 1 até aqui 100, ou não, até posso dizer aqui de 0 até 100, incluindo isso 0, incluindo 100, temos aqui então 10 raiz quadrada aqui então perfeita. Nomeadamente, temos aqui então a raiz de 0, temos aqui então a raiz de 1, raiz aqui de 4, raiz de quanto? De 9, temos aqui mais raiz de 16, temos aqui então a raiz de 25, aqui podemos colocar vírgula. Pode continuar aqui, temos aqui então a raiz de quando? De 25, 36, temos aqui então a raiz de 49, temos aqui então a raiz de 64, raiz de 81, até aqui então a raiz de 100. Esses são os únicos raízes quadradas que está perfeito nesse caso. Mas essa questão aqui era aqui então números naturais, mas isso aqui, essa dica você tem que usar aqui 31. Está a dizer que aqui, epa, é então isso daí. Aqui escrevi isso só para resolver as duas questões rapidamente, com essa dica aqui infalível. É assim, esses números, ou seja, esses raízes quadradas perfeitos, são números então naturais, tudo bem? Então, nesse caso, temos aqui então a raiz de 9. Raiz de 9 é a mesma coisa, 3 vezes 3, que será igual a 3, tudo bem? Raiz de 9 é igual então a 3. Então, se raiz de 9 é igual a 3, nós podemos dizer que o 3 é número natural. Ou seja, números naturais começa aqui então de 0, tudo bem? Até aqui então de 0. 0 não. Vários livros estão a dizer que o 0 não é um número natural. Então, principalmente o livro aí, Texto Editores, daqui em Moçambique, o 0 aí não pertence ao conjunto dos números naturais. Nesse caso, nós podemos começar aqui de 1, está a dizer aqui de 2, até aqui de 3,
para lá vai 4, para lá vai mais infinito, tudo bem? Então, esses aqui são conjuntos de números então, naturais, tudo bem? Nesse caso, então, o 3 pertence a esse intervalo. Isso daí nos leva a dizer que a nossa alternativa correta aqui é B. Rapidamente, agora vamos lá usar essa dica. Então, assim, qual dos seguintes representa número irracional? É assim, de 0 até 100, ou seja, de 0 até 100, que é números irracionais. De 0 até 100, temos aqui então, 10 números racionais, nomeadamente esses que estão aqui. Então, todos os números que estarão fora desses parâmetros são números aí irracionais. Nesse caso, o 90 que não pertence a esses nossos números, logo o próprio 90 que é um número então irracional. Mas temos no caso de 121, raiz quadrada de 121 é igual então a 11, não te preocupes com isso. Raiz aqui de 144 é igual a cá 12, isso é que você pode desconhecer normalmente, não tem problema. Raiz de 81 pertence aqui em termos racional. O que mais? Acho que é o único, então nós podemos passar aqui para a questão número 32. Nesse caso temos aqui, para que a equação isso aqui admita uma só raiz, o P deve ser, nesse caso você terá que fazer por seguinte, tudo bem? Para que essa equação admita uma só, se for uma só raiz, isso implica que o delta deve ser igual a 0. Nesse caso, o x1 será igual a x2, que será igual a cá certo, ou seja, um certo número, tudo bem? Então, o que nós podemos fazer aqui é fazer o quê? O delta deve ser igual aqui a 0, ou seja, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, deve ser igual a 0. Nesse caso, nós precisamos identificar então os parâmetros, ou seja, parâmetros a é igual aqui a p, o a esse que acompanha então x elevado ao quadrado. O b é igual então a 4, o c é igual aqui a 4 também. O b esse que acompanha esse x que não é elevado ao quadrado e simplesmente o c esse que fica aqui. Então, com isso, ou também nesse caso teremos então delta, ou seja, o delta nós podemos eliminar. O b ao quadrado, o b é que? O b é 4, então 4 ao quadrado menos 4 vezes o a é quanto? O a é p vezes c, o c aqui é 4. Isso aqui deve ser igual a 0. Temos aqui então 4 ao quadrado é igual a 16, menos 16p sendo igual aqui a 0. Nesse caso, esse 16 passa para lá então negativo, como aqui está positivo, teremos então automaticamente menos 16p sendo igual aqui a menos 16. Nesse caso, o p é igual aqui a menos 16, que divide por menos 16, isso aqui é igual então a 1. O P deve ser igual a 1 para que essa equação aqui admita uma só raiz. Ou seja, para que essa equação que o delta tem aqui, ou seja, delta que seja igual a 0, então o P deve ser igual aqui a 1. Isso aqui vai admitir então uma só raiz. Uma só. O x1 será igual a x2, para lá vai. Então, nesse caso, o P deve ser aqui o P. O P deve ser aqui então igual aqui a 1, simplesmente. Podemos passar aqui rapidamente para a questão número 33. Número 33 temos qual é a definição em extensão esse conjunto. Temos um conjunto A, preste aqui então um pouquinho de atenção. Temos aqui então, esse conjunto A é x, pertence ao conjunto de números aqui, o que? Inteiros, tal que o 0, ele aqui é menor que x, ou seja, x deve ser maior. E maior igual, mais ou menos assim, que 4. Esse conjunto aqui é qual? É assim, meu amigo. Podemos traçar com uma reta, se você te baralhar um pouquinho. Disse que o 0, esse 0 aqui não está incluso. É o quê? O x deve ser maior. Maior é lado para lá. O 0 não está incluso. Por causa não será que maior ou igual. Então aqui nós podemos traçar com uma bolinha assim. E o 4 está mais ou menos aqui. O 4 aqui está incluso. É menor ou igual. É menor este lado, mas 4 aqui está incluso. Então uma bolinha aqui fechada. Nesse assim. Mais ou menos aqui assim. Tudo bem? Então, nesse ponto, você faz sucesso. Temos aqui, então, o 0. Ou seja, quantos números estão aqui? Temos aqui, então, 1, 2, 3, o próprio 4. Então, temos 1, 2, 3 e o 4. Então, nesse caso, o conjunto A é a mesma coisa dizer aqui 1. O 0 não pode incluir porque o 0 não está dentro. 1, 2, 3, até o próprio 4. 4 é incluso, meu amigo. 4 está incluso. Nesse ponto, você faz sucesso. 1, 2, 3, 4. A nossa alternativa correta, sem sombra de dúvidas, é a alternativa C. Nós podemos ter aqui então a questão número 34. Rapidamente acompanhe. Diz assim, a interseção dos conjuntos, um conjunto esse aqui,
Um conjunto aqui foi mesmo por uma condições, aí para lá vai. Outro conjunto está aqui de uma forma simples, mas que nós podemos fazer é decifrar isso aqui. Dizem assim, o x, tal que o x é par menor que 9. Então, os únicos números pares menor que 9, pois posso escrever como sendo o conjunto de números pares. Isso aqui será igual a quanto? O números pares menor que 9 é quanto? É 2, temos 4, 6, 8. Simplesmente esses são únicos pares aqui menores do que 9. E outro conjunto aqui que não foi denomeado, ou seja, nomeado, aqui temos então 1, 3, 5 até 7, tudo bem? Nesse caso, o que você pode fazer em relação a essa questão é por seguinte, aqui você faz sucesso, quer aqui a interação entre esse conjunto com outro conjunto, pode chamar que esse conjunto aqui então é A, e esse conjunto aqui é B. Então, a interação entre o conjunto A e B. A interação é sempre os elementos que estão nos dois conjuntos, ou seja, os elementos que estão nesse conjunto e os elementos que estão nesse outro conjunto. Como nesse caso, nenhum dos elementos está no outro conjunto, então é isso que nós não temos elementos comuns. Então, como a interação são elementos comuns, e aqui não temos nenhum elemento comum entre esse conjunto com esse conjunto, nós podemos dizer aqui que a interação é um conjunto assim vazio, ou também pode ser representado assim, com os que? Parênteses aqui sem nada dentro. Nesse caso, a nossa alternativa correta aqui é D, é um conjunto aqui vazio. Podemos passar aqui rapidamente para a questão número 35. Nesse caso, terá que fazer então por seguinte. Temos aqui quais são as coordenadas de vértice da função quadrática. Essa função é mais ou menos assim. Opa, um negócio aqui muito simples. Isso aqui são brincadeirinhas. X ao quadrado mais 4x mais 7. Isso aqui deve ser o que? A coordenada de vértice é que está a pedir dessa função. Veja que a fórmula de x, coordenada de vértice é mais ou menos assim. É uma coordenada que dá x do vértice e y dá do vértice. Isso aqui é a nossa coordenada do vértice. Nós queremos x do vértice e y do vértice. Ou seja, x do vértice é dada pela essa fórmula. Menos b que divide aqui por 2 vezes a. E y do vértice é igual aqui a menos delta que divide aqui então por 2 vezes 4 vezes. Epa, a caneta já era, meu amigo. Mas no tempo aqui é no mais aprendizagem. Continuando aqui temos então y do vértice é igual então a menos delta que divide aqui por 4 vezes a. Ou seja, mas o que é que isso, Julie? Será que vou ter que calcular a delta? Não precisa. Se você está aqui no mais aprendizagem, tudo aqui é facilitado. Como o b aqui então é igual aqui então a 4, ok, baixa a sua postura aqui no b. Temos aqui então x do vértice é igual aqui a menos b, que é menos 4, que divide aqui por 2 vezes a. O a aqui é 1, podemos ter aqui 2 vezes então 1. Isso aqui resulta aqui em menos 2. Ou seja, x do vértice é igual aqui a menos 2. Nesse caso, você terá o quê? Para encontrar então o y do vértice, para levar esse x do vértice, substituirmos nesse ponto aqui de x, vamos encontrar aqui o y do vértice. Teremos aqui então o y do vértice será igual, temos aqui então menos 2 que é x do vértice ao quadrado, mais 4 vezes, aqui temos menos 2, mais 7. Y do vértice será igual, menos 2, tudo isso aqui ao quadrado é igual a 4, mais como 4 vezes menos 2 igual a menos 8, mais 7. Nesse caso, teremos aqui então y do vértice igual aqui a esse menos 8 mais 7. Isso aqui dá então é menos 1. Temos aqui então menos 1. Temos aqui então 4. Essa parte aqui é igual então a menos 1. Aqui fica então 4 menos 1. Ou seja, o y do vértice é igual aqui a menos 3 positivo. Então teremos aqui essa ordenada. Isso aqui é uma sempre ordenada. Ou seja, vértice da função é sempre aqui x do vértice, que é menos 2, e também o 3. O 3 aqui é y do vértice. Temos aqui a nossa então ordenada. Nesse caso, a nossa alternativa correta aqui é C. Menos 2 e 3. Podemos escolher aqui então C. Rapidamente podemos passar aqui para a questão número 35, sem mais demora. Estamos cada vez mais chegando na reta final, que é a nossa última questão, que é a questão número 40. Meu amigo, temos aqui então o número 36. Qual é o contradomínio da função? A função é esta aqui, f de x, sendo igual aqui a x mais 2, elevado ao quadrado menos 4. Isso aqui é uma função de segundo grau. Então, achar o contradomínio de uma função de segundo grau olhando no gráfico é muito simples. E o que nós devemos fazer nessa questão é construir esse gráfico, tudo bem? Achar o contradomínio de uma função de segundo grau olhando no gráfico,
é uma então missão aqui bem fácil da vida, ou seja, menos difícil dessa vida. O que você pode fazer é isso aqui, descobrirmos que, ou seja, construir o gráfico dessa função e depois você terá que achar então olhando no gráfico. Tá? Você terá que achar o contradomínio olhando então no gráfico, que é a missão mais fácil dessa vida. Fará por o seguinte, essa parte aqui é um produto notável. Ou seja, temos aqui então A mais B, tudo isso aqui ao quadrado é a mesma coisa, A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais o B ao quadrado. Nesse caso teremos aqui então, esse ponto aqui é x mais 2 ao quadrado. Esse ponto daqui ao quadrado é uma conta x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Teremos aqui então 4x mais o b, ou seja, o b ao quadrado, o b é esse aqui 2. O 2 ao quadrado é igual a 4. Temos esse ponto aqui, nós podemos substituir aqui, teremos então x ao quadrado mais 4x mais 4 menos 4. Esse menos 4 é esse daqui. Essa parte aqui. Tudo bem? Tá, nesse caso teremos aqui esse 4 com esse 4 são simétricos, vamos simplificar. Simplesmente ficamos aqui com f de x sendo igual a x ao quadrado mais 4x. Nós podemos achar a raiz dessa função e construirmos essa função. Depois de construir a função, nós podemos então olhar então o contradomínio, que é a missão mais fácil dessa vida. Nesse ponto terá que fazer para o seguinte. Para encontrar a raiz dessa função, temos que igualar essa função a zero. Ou seja, x ao quadrado mais 4x deve ser igual a 0. Veja que temos aqui então, essa parte é uma coisa x vezes x, mais 4x sendo igual a 0. Aqui x ao quadrado é uma coisa x vezes x. Tudo bem? Nesse caso, nós podemos colocar a evidência onde do x. Temos aqui outro x, aqui x. São é termo comum x. Colocando a evidência, teremos aqui entre parênteses. Aqui ficamos apenas com 1x. Aqui então ficaremos apenas então, com esse 4 mais 4 sendo igual a 0. Ou seja, se você fazer a distributiva aqui, vai voltar como aqui estava. Tudo bem? Nesse caso, temos aqui então o produto entre dois termos. Ou seja, o primeiro termo é esse daqui. O produto entre dois fatores, temos aqui, em que o resultado aqui dá 0. Isso implica que ou esse x aqui, ou seja, ou esse fator é igual a 0, então x é igual a 0, ou isso aqui deve ser igual a 0, ou x mais 4 deve ser igual a 0. Então x é igual a menos 4. Passamos esse 4 para lá, passou aqui então negativo. Temos aqui então menos 4. As raízes aqui são 0 e 4. Para encontrarmos então, mas aqui para construirmos o gráfico, temos que fazer por segundo. Nós temos que encontrar essa ordenada aqui, x de vértice e y de vértice. Então, esse y de vértice está diretamente então, proporcional ao contradomínio. Ou seja, o contradomínio é sempre olhado aqui no y de vértice, esse daqui. Então, nesse caso, teremos como? Nós podemos encontrar o que? Y de vértice e x de vértice. Já te expliquei que x de vértice é uma coisa menos b que divide aqui por 2 vezes a. Nesse caso, x de vértice teremos aqui. O b é qual é o valor de b nessa função? A função é essa daqui, ou essa aqui, tudo bem? O b aqui é menos o 4 positivo, teremos aqui então menos 4, que divide aqui por 2 vezes, o a é 1. Então podemos colocar aqui, isso aqui é uma coisa menos 2, tudo bem? Então nesse caso, para encontrar o y de vértice, como expliquei na questão anterior, podemos fazer o que y de vértice é igual, leva esse x de vértice, substitua nessa função, vais encontrar o y de vértice. Nós iremos colocar aqui menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes menos 2. Nesse caso, isso aqui é menos 2, meu amigo, temos aqui então y ao quadrado é igual a menos 2 ao quadrado é igual a 4, mais 4 vezes menos 2, isso aqui fica então aqui menos 8. Nesse caso, o y de vértice teremos aqui então menos 4. Menos 4 y de vértice. Nós podemos construir, o gráfico ficará mais ou menos, vou até construir aqui sem régua, mas vai ficar bem bonito. Bem bonito aqui. Isso aqui é eixo de x, isso aqui é eixo de y, tudo bem? Eixo aqui de y. Nesse caso, você tem que olhar aonde? As raízes irão cortarão aqui e cortarão onde? Aqui no menos 4, mais ou menos aqui, 0, menos 4. Então, a ordenada aqui é essa ponto daqui. Ou seja, temos aqui então menos 4 é eixo de y fica aqui. Aqui ainda teremos então aqui, ou seja, y de vértice fica aqui e x de vértice ficará nesse ponto aqui. Aqui exatamente quanto? Aqui exatamente então 2. Não 2, menos 2. Nesse caso, nós teremos um gráfico mais ou menos assim. Tudo bem? Mais ou menos assim, passando para lá, vai. Então, o y de vértice é esse ponto aqui, menos 4. E o contradomínio, que é isso daqui, f de x, com esse tracinho aqui,
é dado como? Você olha nesse gráfico, esse gráfico é f de x. Olha nesse gráfico f de x em relação ao eixo aqui de y. Onde é que isso aqui então está a refletir em relação a esse eixo aqui então de y? Imagina uma lâmpada mais ou menos assim. Só colocar aqui, a sombra dele partirá onde? Primeiramente partirá daqui para lá e subir neste lado aqui e a lâmpada, a sombra dele partirá daqui para lá. Veja a sombra daqui. Veja, ele tentar então a cruzar para lá. Então isso implica que o contradomínio começa daqui. Aqui não, aqui não vai chegar a sombra do gráfico. A sombra do gráfico aqui não chega. Viu? A sombra do gráfico aqui não chega. Então o contradomínio partirá daqui até lá no mais infinito, mais ou menos assim. Temos aqui então no 4, mas o 4 sempre entra, ou seja, menos 4, isso aqui é menos 4 aqui fechado, até aqui então no mais infinito. Nesse caso, o infinito sempre é aberto. Se fosse o domínio, vou ter que aproveitar, apesar que isso aqui é nossa alternativa correta, vamos encontrá-la. Mas o domínio você terá que olhar então em relação ao eixo de x. Contra domínio eixo de y, o domínio em relação ao eixo de x. Nesse caso aqui então, o domínio seria a reflexão desse gráfico em relação ao eixo aqui de x. Nesse caso aqui então não termina, aqui também não termina. Mas o domínio não pediram, não te preocupas, o contradomínio simplesmente. Está vendo aqui? Ou seja, o domínio aqui, né, de f de x será igual ao conjunto de números reais. Também um detalhe. Toda função quadrática, o domínio é o conjunto de números reais, mas o contradomínio ele varia muito. Nesse caso, o contradomínio é esse daqui nós podemos encontrar a nossa alternativa correta. A alternativa correta aqui é C, ou seja, esse não, isso daí. Partiu aqui D, no menos 4 até no mais infinito. Aqui foi um erro da pessoa. Temos aqui então menos 4 até mais infinito. Menos 4 sempre é fechado até aqui então no mais infinito. Nesse caso você então faz sucesso. Podemos prosseguir com a questão então, número quanto? Número aqui 37, rapidamente uma questão também bem tranquilaça. Nesse caso, temos aqui a questão número 37, uma questão bem tranquila. Qual das funções abaixo é uma função exponencial? Brincadeira. A função exponencial é do tipo assim, ax, ou seja, f de x, sendo igual a x. Esse a que pode pertencer, ou seja, pode ser maior do que 0, maior do que 1, ou pode estar então entre aqui 0 e 1. Não tem problema, entre 0 e 1 nesse ponto aqui. Entre 0 e 1 a função que ficará então decrescente fica mais ou menos assim, tá? Maior do que uma função será crescente, mas isso aqui não é nosso caso, não nos interessa. Mais ou menos assim, mais ou menos assim, tudo bem. Corta aqui mais ou menos aqui no menos um sempre, tudo bem. Nesse caso o que nos interessa aqui é identificar qual dessas funções aqui é uma função exponencial. Uma função exponencial, a variável sempre se encontra aqui no expoente, é por isso que chama de função exponencial. Veja nesse caso, aqui é uma função logarítmica, aqui é uma função então, segundo grau, porque está na variável aquele elemento 2, tudo bem, é o número 2. Aqui também uma função do segundo grau e simplesmente a linha C que é uma função exponencial, porque a variável se encontra onde? No expoente. Nesse caso você terá que passar aqui sempre caminhando para o final, muito sucessivo. Questão número 30, temos aqui qual é a solução da inequação. A inequação é isso aqui, menos x que divide aqui por 4 mais 1 menor do que 0. Muitas pessoas quando encontram o 4 no denominador, fica então aqui, fica com muita dúvida. Pensando então aqui saladinhas aí de cenoura. Não precisa pensar mais saladinha de cenoura. É assim, faça por seguinte. Como temos aqui o 4, você terá que multiplicar toda essa inequação aqui por 4 também. Para o que? Para simplificar esse 4 aqui no denominador. Porque se esse assunto esse negócio aqui de denominadores é um assunto aqui que deixa bocado. Nessa casa temos aqui então menos 4x que divide aqui por 4 mais quanto? Mais 4 vezes 1 menor do que 4 vezes 0, aqui fica então 4. 4 ainda fica 0. Ou seja, nós multiplicamos essa toda a equação por 4, não altera em nada. Tanto equação, tanto na equação, se você multiplicar os dois membros aqui pelo mesmo número, não altera em nada. Nesse caso, você simplifica isto com isto. Teremos aqui então menos x simplesmente mais 4 menor aqui do que 0. Nesse caso você faça por seguinte, passa isso 4 positivo para lá ficará negativo, ou seja, menos x teremos aqui sendo igual a menos, igual não, é menor meu amigo, menor do que menos 4. Nesse caso você multiplica então por menos 1, toda essa inequação aqui, mas multiplicando por menos 1, preste aqui atenção, troca de sinal todos os termos, como é menos 1, terá que inverter o sentido dessa
dessa desigualdade. Teremos aqui então x maior que 4 positivo. Então, nesse caso, você pode traçar um pouquinho direto assim, tudo bem? Temos aqui então, partiu aqui no 4, disse que é maior este lado daqui, esse ponto daqui, aqui é o eixo de x, maior esse ponto daqui. Como aqui é maior, simplesmente não é maior ou igual, aqui fica aberto. Então, temos aqui um intervalo aberto de 4 até no mais infinito. Nesse caso, sempre você caminha então para o final, sempre sucessivo. Podemos verificar aqui, menos 4, ou seja, 4 aqui aberto até no mais infinito. 4 aberto aonde? 4 aberto aqui até no mais infinito, tudo aberto. Podemos ver aqui questão 39. Um triângulo pode ter dois ângulos. Um assunto aqui. Então, um triângulo pode ter dois ângulos, reto, agudos, obtuso, para lá vai. O que você pode saber nessa questão é uma questão aqui bem simples. Aqui trata-se de classificação, ou seja, tem uma pequena observação. O ângulo reto é mais ou menos, o ângulo reto aqui ainda temos então 90 graus aqui, 90 graus. Mas esse 90 graus, se você ter aqui num triângulo retângulo, mais ou menos assim, tens o que? Tens aqui um ângulo reto, o único ângulo só apenas reto. Mas esses ângulos, esse daqui, esses ângulos aqui são chamados de ângulo aqui tá agudo, tá vendo? Ângulos aqui está agudo, temos aqui também outro ângulo então aqui agudo. Tá, nesse caso, então, ângulo obtuso é mais ou menos então ângulo então maior do que 90 graus. Tudo bem? Tá, ângulo obtuso aqui não nos interessa. O que nos interessa aqui num triângulo nós podemos ter então dois ângulos aqui agudos. Reto não é possível. Dois ângulos retos num triângulo não é possível. Porque aqui teremos sempre o único ângulo reto e raso. Raso, esse ângulo aqui então maior, assim mais ou menos assim, um ângulo de 180 graus. Então, num triângulo não podemos ter nem dois ângulos de 180 graus. Então, a nossa alternativa correta aqui será B, simplesmente. Podemos passar para a última questão, que é a questão número 40. Nossa última questão. Que nome se dá o valor que se repete com maior frequência numa série de N valores de uma variável estatística? Essa questão nós já fizemos lá, apenas vamos escolher. Esse valor aqui é moda. É moda. Por quê? Porque o número que se repete, por exemplo, temos aqui, série aqui, por exemplo, temos 1, são dados aí 2, 2, 3, 3, 3, 3, tá vendo aqui? 3, 3, assim 3, 3, aqui temos, aqui não, 4, 3, aqui temos 3, aqui temos então 2. Então, esse que se repete aqui, com maior frequência, isso aqui seria a nossa então moda. Ou seja, moda é o que mais que se repete, simplesmente assim. Então, chega aqui então ao fim, compartilhe esse conteúdo aqui com os amigos, familiares. Basta então assistir muito, eu sempre trago novos vídeos. Mas chegamos ao fim dessa nossa resolução. Continua aí se preparando, temos vários exames resolvidos aqui no canal. Assista aí todos eles, compartilhe esse conteúdo com os amigos, familiares e também naqueles teus grupos favoritos do WhatsApp, tudo bem? Até a próxima aula, bons estudos!